Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a couraça de São Patrício. Cristo comigo. Cristo à minha frente. Cristo atrás de mim. Cristo em mim. Cristo abaixo de mim. Cristo sobre mim. Cristo à minha direita. Cristo à minha esquerda. Cristo quando me deito. Cristo quando me sento. Cristo quando me levanto. Cristo no coração de todo homem que pensa em mim. Cristo na boca de quem fale de mim. Cristo em todo olho que me vê. Cristo em todo ouvido que me ouve. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 13, dos versículos 1 ao 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento,
Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Salmo responsorial, retirado do Salmo 64. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. É assim que preparais a nossa terra. Vós a regais e aplainais. Os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. O ano todo coroais com vossos dons. Os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais. Brotam pastos no deserto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos. Nossos vales se revestem de trigais. Tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Reflexão. Na leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 55, dos versículos 10 a 11, a profecia de Isaías diz que a palavra que sair da boca de Deus realizará tudo o que for de sua vontade e produzirá os efeitos que ele pretendeu ao enviá-la. O profeta está anunciando a eficácia da palavra de Deus e usa a imagem do ciclo da água. Assim como a chuva e a neve que caem na terra realizam os efeitos desejados, também a palavra proclamada tem sua eficácia nos corações humanos, onde é acolhida. Chegada a plenitude dos tempos, Gálatas capítulo 4, versículo 4, Deus enviou a sua palavra, que se fez homem, para abrir-nos o caminho da salvação e nos introduzir no seu reino. Colossenses capítulo 1, versículo 13s. Ele é a palavra viva e eficaz do Pai, que não retornou de mãos vazias, realizou a nossa salvação e abriu para nós as portas do céu, fechadas pelo pecado de nossos primeiros pais. Jesus realizou o que seu nome significa: Deus salva. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versículos 1 ao 23, Jesus comparou o crescimento do reino ao desenvolvimento da semente lançada na terra. A parábola apresentada por Jesus quer evidenciar que a mesma semente, lançada em diversos tipos de terreno, pode apresentar resultados diferentes. O diferencial para o desenvolvimento ou não da semente e a sua produtividade por grão será a qualidade do terreno. Esse terreno é uma imagem do coração dos ouvintes. O anúncio da boa nova da salvação é o mesmo, mas uns acolhem e se convertem. Outros rejeitam e se fecham. Assim foi com a pregação de Jesus. Os publicanos e pecadores acolhiam, os fariseus e os escribas criticavam a Jesus. Lucas capítulo 15, dos versículos 1 ao 2. O mesmo ocorreu com a pregação dos apóstolos e, também hoje, com a pregação da palavra pela igreja.
Mas e quanto a nós? Será que estamos preparando em nossos corações terra boa para colher a semente do Evangelho de Cristo? Quais os tipos de fruto que pretendemos produzir? Reflita. Tenha um ótimo e abençoado dia.